Muitas movimentações no Congresso Nacional. No Senado, os aliados de Jair Bolsonaro avançam com um projeto de lei paralelo ao da dosimetria, mas que pode reduzir a pena do ex-presidente e dos demais que foram condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Se aprovada, essa proposta reduziria a punição máxima para 6 anos e permitiria que o líder da direita não cumpra a pena em regime fechado. O texto, chamado de PL do fim dos exageros, de autoria do senador Carlos Viana, acaba com os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado da legislação, sob a alegação de que os artigos criados em 2021 acabam criando interpretações muito abertas e abrem espaço justamente para excessos. Você, Mota, o que acha dessa proposta do senador Carlos Viana? Inclusive recebeu essa denominação aqui, PL do fim dos exageros, que também indica uma redução importante aí dessas penalidades. A gente fica aqui curioso para saber se o projeto que está na cabeça de Paulinho da Força é parecido com esse, ou se é alguma variação diferente. Eu só queria esclarecer aqui a minha posição. Eu achei ótimas as colocações do Dávila e do Kriegner. A minha visão é a seguinte: se nós temos um problema jurídico, se nós temos pessoas que foram condenadas quando não deveriam ter sido, em violação do devido processo legal, do Estado de Direito e dos direitos delas, o remédio é a anulação do processo. Não há outro remédio, se nós estamos buscando um remédio jurídico. Agora, se nós estamos buscando um remédio político, não há dúvida, meus amigos, é a anistia. É um remédio que já foi testado com sucesso no Brasil inúmeras vezes. E aí eu pergunto, e a dosimetria? A dosimetria é remédio para quê? Olha, tem gente que diz, a dosimetria é a única coisa que vai ser aceita, é a única coisa que vai passar. Isso não é exatamente um critério para sucesso de nenhuma iniciativa. Eu vou fazer a única coisa que dizem que eu posso fazer. E mais, e se não for para frente? E se a dosimetria for logo a seguir declarada, não, olha, não vale, é inconstitucional, isso aqui tem caráter político. Eu quero lembrar, eu não me lembro de nenhuma ocasião na história do Brasil em que foi usada a dosimetria para corrigir uma situação como essa. Se eu estiver errado, me corrijo. Todos os episódios parecidos com o que nós estamos vivendo hoje foram resolvidos ou parcialmente resolvidos usando a anistia. Dito isso, vamos a esse projeto do Senado. Me parece um projeto interessante, é uma ideia que já foi discutida algumas vezes, mas nunca avançou, não avançou até agora. E no Brasil existe um princípio legal que diz o seguinte: a legislação, quando muda, ela retroage, ela tem o seu efeito retroativo se for para beneficiar o réu. Então você mudou a legislação penal, acabou com um crime, reduziu a pena, tem alguém que está lá preso por causa desse crime, então ele é beneficiado. Esse princípio no Brasil vale para o réu comum, aquele que foi condenado por homicídio, por sequestro, por estupro, por tráfico de drogas. Resta a gente verificar se esse princípio também se aplica aos réus do 8 de janeiro e da tentativa de golpe. Ou, talvez, mais uma vez, nós descobramos que vai ser aberta uma outra exceção em nome da democracia. Pois é, a indicação, porque foi um projeto redigido por aliados do ex-presidente, a indicação é que sim, retroagiria neste caso. Você, Kriegner, essa avaliação desse projeto apresentado no Senado tem a ver com aquela história da retaliação? A retaliação, o relacionamento ruim entre Congresso e Executivo Federal, Palácio do Planalto, isso pode ser uma janela de oportunidade aberta? Com certeza é uma janela. Agora, se tem a ver diretamente,
Caniato, tudo que está se passando, a gente pode até falar da derrubada dos vetos na questão da licença ambiental também, né? E todos os outros pacotes que estão sendo votados nesses dias agora dentro do Congresso Nacional. Tudo isso entra num contexto de uma suposta crise entre os presidentes da Câmara e do Senado com o presidente da República, o presidente Lula. Então, nesse sentido, tudo pode ser entendido por essas lentes. Se é de fato, a gente vai descobrir nos próximos capítulos quando isso se resolver e se for resolvido. A maneira como esses acordos forem estabelecidos, aí vão indicar sim se isso é moeda de troca nessa situação de conflito ou não. Agora, que é uma janela, é uma janela. E é uma janela também, voltando à questão da anistia, aqui a gente está falando da maneira, né? Mas acho que ninguém aqui está discordando da importância de alguma coisa ser feita. É uma janela nesse momento, porque de fato, tanto o governo federal está enfraquecido nessa questão, como também já se coloca um posicionamento de dúvida por parte da sociedade a respeito da maneira como esse processo foi conduzido. Isso é crescente. Antigamente você tinha um posicionamento muito claro de pessoas que rejeitavam absolutamente qualquer possibilidade de anistia e pessoas que só aprovavam a anistia. Isso aí não dá margem para negociação porque é quase que às cegas, né? Quase que pela fé. Vou ali aprovar ou rejeitar. E hoje você já tem pessoas na rua que começam a conversar a respeito da questão da dosimetria. Você tem também pessoas que começam a concordar e dizer, peraí, não foi bem assim, ou isso não está sendo contado do jeito certo. Então, esse é um reflexo de algo que pode estar penetrando ali também no Congresso para uma margem de negociação. Agora é a janela. Existe uma ruptura entre Congresso e a presidência da República e se tem uma chance, é agora. Você, Dávila, o projeto da dosimetria fala em fusão praticamente de crimes, né? Por isso haveria uma redução. Já nesse, seria a eliminação de pelo menos 2 crimes. Aí a redução seria ainda maior. Quando 2 projetos relativamente similares correm em casas distintas, como é que faz? Em algum momento há a fusão dessas iniciativas? Pode ocorrer, principalmente porque o deputado Paulinho da Força está ainda redigindo o projeto, então pode até sentar com o senador Carlos Viana e chegar ali a pontos comuns, né? Inclusive para facilitar o trâmite no Senado, né? Agora, tem um ponto que eu discordo desse projeto. Eu não acho que é hora de abolir o crime contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. Não acho que precisa abolir. O que precisa é especificar exatamente o que é isso e não deixar um termo genérico, porque o termo genérico é péssimo. Abre espaço para todo esse abuso de interpretação que ocorreu no Supremo. Agora, uma Constituição democrática ter alguma forma de punição para pessoas que atentam contra a democracia uma vez estão no poder tentando derrubar o governo, me parece justo. O problema é que tem que ser específico o que é atentado contra o Estado Democrático de Direito, o que é golpe de Estado. E não pode ser uma coisa genérica. Então, eu discordo disso. Eu acho que retirar 100% isso abre um caminho perigoso, que amanhã, se algum golpista de verdade tentar mobilizar as coisas, pode ser que não seja punido. Não, eu acho que tem que ser punido, tem que saber que tem um risco. Então, esse ponto no projeto me preocupa. Eu não acho válido excluir completamente esses 2 termos da lei. O que eu acho importante é especificar o que é esse tipo de crime, e aí sim, isso seria muito mais justo e sensato num país democrático. Só para deixar claro para a nossa audiência, o senador Carlos Viana defende a extinção dos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado da legislação brasileira, porque, segundo ele, esses artigos acabam criando interpretações muito abertas, né, genéricas, e abririam espaço para excessos. Refletiu sobre essa possibilidade também, Mota? Sim, essa é uma discussão muito complicada. Discussões similares acontecem nos Estados Unidos, aconteceram no contexto dos processos contra Donald Trump. Vamos lembrar que Donald Trump chegou a ser acusado, não sei se a acusação ainda está valendo, de insurreição, por ter liderado aquele episódio de invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Várias pessoas foram presas por causa daquele episódio, depois foram perdoadas por Donald Trump.
Então, nenhuma legislação do mundo vai ser precisa o suficiente para impedir que injustiças sejam cometidas. É para isso que existem magistrados, porque o magistrado olha a lei e aplica no caso concreto. Então, mais uma vez, a gente está naquele conflito do resultado prático e da convicção. Você mudar a lei para tirar da lei 2 crimes, para libertar pessoas que não deveriam estar presas, eu concordo com a segunda metade. Se as pessoas não deveriam estar presas, elas têm que ser soltas. A fartura de pessoas nesse país, de bandidos nas ruas, que deveriam estar presos, estão soltos. Então é insustentável, é inaceitável a gente conviver com essa situação de ter pessoas que estão presas e deveriam estar soltas. Agora, e na próxima situação de injustiça? Porque vamos imaginar que esse projeto seja aprovado, ele é sancionado, não é vetado, entra em vigor, as penas são reduzidas, algumas pessoas são soltas, e na próxima situação parecida com essa que a gente está vivendo, em que manifestantes políticos ou pessoas do mundo político sejam acusados por outros crimes, que não esses, porque esses já não estarão mais no Código Penal, né? Não tem problema. A gente acha aqui outros crimes para acusar essas pessoas. A gente vai fazer um outro projeto para também retirar esses novos crimes do Código Penal. Não precisa muito extrapolação para ver que essa não é uma estratégia sustentável. Se a lei não foi aplicada de forma correta, ela tem que ser aplicada de forma correta e não modificada. O que o Dávila está dizendo é em parte isso, né? Se o crime, das duas, uma. Ou o crime realmente existe, é uma ameaça, precisa ser punido, então ele tem que estar lá mesmo, ou esse crime é fictício. E olha, é uma reflexão muito grande que você tem que fazer isso, porque como eu disse no começo do meu comentário, uma situação muito parecida com essa aconteceu na república mais antiga do planeta, uma república que existe desde 1789, e eles não conseguiram lidar com isso de uma forma adequada. Imagina o tamanho do desafio que está diante de nós aqui.